Bem-vindos ao áudio do resumo da terceira aula da Escola da Santidade. Você está fazendo parte de um canal super especial e hoje é dia de governar e preencher. Este áudio traz para você os principais fragmentos destacados por mim durante a ministração do pastor Laudejair Guerra. Aqui você encontrará o quarto e o quinto princípio da santidade. Prontos para governar? Aí vou eu. Princípio número 4. Governo. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Gênesis capítulo 1 versículos 14 ao 19. O governo da santidade é para aprender a governar o dia e a noite. Uma das principais brechas do pecado é o desgoverno. O dia de desgoverno é um dia de pecado. O inimigo se aproveita do desgoverno humano. Você precisa entender que Deus já te deu autoridade para governar o dia e a noite. Dia e noite são tempos diferentes, porém ambos precisam ser governados. Os governadores do tempo que Deus criou foi para governar coisas. Primeira coisa, governar os sinais. Segunda coisa, dias. Terceira coisa, estações. E quarta coisa, anos. Vamos ver agora cada um desses governadores. Sinais. Governar os sinais. Deus criou os sinais para o ser humano saber o horário de dormir e acordar. Portanto, o governo dos sinais é para emitir sinais que mostram marcações. Sinais em hebraico significa marca distintiva, uma lembrança, um símbolo ou algo que represente. Na natureza, os governadores estabelecidos por Deus são o Sol, a Lua e as estrelas. Até a ciência já entendeu que a Lua tem influência sobre a Terra, sobre os mares e as mares. Deus te colocou também para governar a sua vida. Sua vida não pode caminhar sem governo. Uma vida desgovernada é uma vida de pecado. A carne faz o que quer porque não tem governo. A vida e o tempo precisam ser governados e o governador somos nós. A primeira coisa que um governador precisa emitir são sinais. Ter uma marca distintiva de santidade. Você, como governador da sua vida, precisa emitir sinais claros que apontam para a santidade. Para isso precisamos carregar coisas que nos façam lembrar do nosso pacto da santidade. A Bíblia, por exemplo, traz um lembrete de santidade para a sua vida, porém tem algo mais específico que você precisa fazer todos os dias. Para estabelecer um sinal de santidade no mundo espiritual, você precisa ungir-se. Unja a sua vida como um pacto de santidade com Deus. Declare que o seu corpo é santuário do Espírito Santo. Declare que você não vive para satisfazer os desejos da carne. Declare que a sua carne é para servir a Deus. Declare que o seu corpo irá glorificar ao Senhor. Declare que o seu corpo não será para vergonha, mas para a honra. Todas as vezes que tomar banho, unja-se novamente para estar sempre com o sinal da santidade. Os governadores do tempo que Deus criou foi para governar coisas. A segunda coisa é o governo das estações. O governador das estações deve equilibrar as estações e marcá-las. Os governos estabelecem ciclos das estações. O governador das estações trazem o inverno. No reino espiritual simboliza o momento que você deixa de sentir aquele fogo divino, mas não significa que ele não está ali. Quando vem o inverno espiritual, você não pode se mover pelos sentimentos. Você precisa estar sempre confiante em Deus. No inverno espiritual precisamos ser guiados pela fé e nos aquecer nessa roupa própria para essa estação. Utilize a fé como roupa própria da estação do inverno espiritual. A primavera espiritual é a estação que você sente a vida fluir. Aproveite a primavera espiritual para crescer e conquistar e também para fazer tudo o que Deus tem preparado para você. O verão espiritual é o momento de mais calor. Essa estação representa o poder, a unção e a graça. Precisamos ficar atentos nessa estação para não nos desgastarmos e para não ficarmos cansados e desidratados. Não deixe o inimigo te cansar. Em Gálatas capítulo 6 versículo diz para não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. No verão se mantenha hidratado de oração e da palavra. Tenha equilíbrio para agir nessa estação da vida. Outono espiritual, estação que as folhas caem e os frutos são colhidos. As árvores se preparam para um novo ciclo. Essa é a fase que Deus faz uma poda em nossa vida. Deus corta coisas da nossa vida para que possamos produzir mais frutos. Quando você sentir que estiver no outono espiritual, não murmure, não reclame, aceite a poda de Deus, pois Ele te ama, é bom e não erra.
Cada estação tem um propósito. Viva com gratidão e sabedoria. Quando você é um governador espiritual, você entende em que estação está e compreender as suas regras. Não há estação ruim, basta saber agir em cada uma delas. No Salmos 1 versículo 3 diz que somos árvores plantadas junto ao ribeiro e que no devido tempo dá o fruto e suas folhas não murcham. Se você souber governar, cada estação manterá a sua estabilidade espiritual. A formação do tempo também é marcada pelos dias e pelos anos. Vamos juntar esses dois governos para aprender mais sobre. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é passar os dias e anos sem cumprir o propósito. A pior coisa é ter a sensação que sua vida passou e você não cumpriu sua missão. Precisamos governar os dias e os anos para a santidade. Pois onde tem desgoverno tem pecado. Salmos 90 versículo 12 nos ensina a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Cada dia santo é útil e agradável a Deus. Para quem é santo, o dia é precioso. A única maneira de não perder a vida é governar cada minuto dela. Faça uma agenda que aponte para a santidade. Não faça coisas fúteis. Se você não tem uma agenda, o diabo faz uma para você. Quem não tem agenda tem facilidade para pecar porque não tem planejamento. Faça um planejamento semanal dos seus dias. Tenha um planejamento a curto, médio e longo prazo. Efésios capítulo 5 versículo 16 diz para remirmos o tempo porque os dias são maus. O diabo quer escravizar o nosso tempo, até chegar ao ponto de você dizer não tenho tempo. Se você fala isso é porque você está escravizado. Mas a Bíblia diz que você pode remir o tempo. Você pode remir esse tempo ocupando uma posição de governo. Quando você governar o seu tempo, você vai ter tempo para a leitura, para os estudos e para tantas outras coisas mais. Já parou para pensar que o seu tempo pode estar desgovernado? Assuma o controle do seu tempo. Santidade é uma vida de governo. Planeja-se uma vida santa é uma vida planejada. Entramos agora para o quinto princípio da santidade. E o quinto princípio é: preencha. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra por toda a extensão do firmamento do céu. Então Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que povoam as águas, de acordo com a sua espécie, e todas as aves, de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas nos mares. Multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Gênesis capítulo 1 versículos 20 ao 23. No quinto dia a Bíblia diz que Deus povoou as águas, o céu e a terra. Deus criou os seres vivos para preencher tudo e Ele nos manda essa mesma instrução. A Bíblia nos revela que casa vazia entra demônios mesmo estando limpa. Você pode limpar e organizar a sua vida, mas se não preencher, os demônios podem invadir. Precisamos entender que casa santa é casa cheia. Quais são as áreas da sua vida que estão vazias? O que Deus vai preparar para preencher este lugar? Se você ainda tem problema é porque tem lugar vazio, mas Deus providencia coisas para preencher. Peça a Ele. Peça a Deus coisas para preencher o seu tempo e a sua atenção. A ociosidade é um lugar vazio. Todo espaço vazio precisa ser preenchido com o que Deus quer. Preencha à maneira de Deus os espaços vazios que você tem. Nunca mais diga eu não tenho tempo. Você tem todo o tempo que Deus deu. Quem não tem tempo é o morto. Se você está vivo, você tem tempo, você só precisa governá-lo e preencher. Não deixe o inimigo preencher a sua vida, não deixe espaço vazio para ele. Deus dá ideias criativas, você tem tempo para tudo. A falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Aperfeiçoe a sua maneira de administrar o seu tempo. A tarefa dessa aula é compartilhar com alguém o que Deus mais falou com você sobre governar e preencher. Quando você compartilha, isso fica firmado no seu interior. Quando você compartilha, você abençoa a vida de quem recebe. Em nome de Jesus, que você tenha um dia de vitória.